Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui aquecendo. Deixa eu já colocar aqui o tema da nossa live, despertando a coragem de ser você. Vamos bater um papo maravilhoso. Esperando as pessoas chegarem. E vai dando tudo certo. Como é bom a gente fazer aquilo que a gente ama fazer, né? É tão importante. A gente saber que a gente pode contribuir para o mundo. Não é demais? Eu adoro. Deixa eu ver aqui essa luz. Acho que tá bom assim, né? Vamos lá. Sandrinha, querida. Muito bem-vinda. Você é uma mulher de coragem que eu admiro muito. Vamos falar desse tema hoje, a coragem de ser quem a gente veio ser no mundo, né? Cássia, bem-vinda! Eu vou até colocar uma canção, que ela é tão bonita. Quem você já é, coragem pra fazer bem, você vai... Dá pra ouvir? Essa canção chama A Sua Vida é a Sua Mensagem, do Felipe Stein. Ela é linda. Procure no YouTube. A sua vida é a sua mensagem. Que a gente possa viver a nossa verdade, na verdade. Mônica, bem-vinda, querida. Vou tirar esses fones, acho que não precisa. Que a nossa mensagem possa ser escrita com a nossa coragem. Tá muito alto o som para vocês? Me sinalizem aí, por favor. Lindona, vamos divulgar, convidar nossos amigos para a live. Essa chama se acender. Tão bom falar de coragem. Eu que em alguns momentos da vida precisei acionar essa coragem para fazer algumas mudanças. Nem sempre ela foi tão forte, mas aos poucos ela foi aparecendo. Vamos aqui convidar amigos, queridos. E eu preparei um material muito legal para compartilhar com vocês. Espero que vocês apreciem. Peguem caneta, papel. Eu acho que tem umas dicas bem preciosas para hoje. Régia, querida, bem-vinda. Às vezes a gente quer uma vida diferente. E aí a gente precisa dessa dose de coragem. Coragem para ser feliz, fiquei pensando nisso. Coragem para ser feliz, coragem para ser quem a gente é. Bem-vinda, Mary! Ponto por ponto, que entrou também. Livezinha ao domingo, à noite, pra gente começar bem a semana. Eu sempre... Vamos lá, eu sempre tive essa intuição de fazer lives aos domingos, domingo à noite, naquele momento que a gente tá meio ocioso. Eu pensei, que tal levar uma mensagem que pudesse aquecer os corações, que pudesse passar informação, conhecimento e que pudesse fazer a gente se motivar para segunda-feira, né? Patrícia, querida, bem-vinda.
Porque tanta reclamação de segunda-feira, que as pessoas não gostam da segunda-feira, que tudo que as pessoas querem é que chegue a sexta e aí inventar o sextou, mas todo dia é um dia precioso. Todo dia é um presente, né? Afinal, estamos acordados, vivos e com disposição e com energia para a gente poder fazer algo diferente no mundo. Essa é uma grande questão. Estamos vivendo um momento de transição e estamos percebendo que o movimento, né, além de ser um movimento interno para a descoberta dos nossos talentos, da nossa força, do nosso propósito, das nossas virtudes, é um movimento de expansão, né, para colaboração. É um movimento de expansão para a gente realmente viver um mundo mais justo, um mundo mais equânime, um mundo mais sustentável, né, uma felicidade mais sustentável. E para isso a gente precisa de coragem, porque às vezes a gente vai na contramão de todo um sistema de pensamentos sobre tudo, né? Daquilo que nos ensinaram como certo e que a gente vai refletindo e se perguntando, mas é assim mesmo? Tem que ser dessa forma? Né? Só existe essa forma de agir? Só existe essa forma de trabalhar? Só existe essa forma de se relacionar? Só existe, né? Existe infinitas possibilidades, né? O mundo é infinito e a gente também tem infinitas possibilidades de estar nesse mundo e que a gente escolha estar nesse mundo para fazer a diferença. Então esse é o nosso convite, despertar a nossa coragem para a gente fazer a diferença no mundo, né? Porque assim a gente vai estar vivendo o propósito, porque assim a gente vai estar vivendo uma vida cheia de significados. Então pega papel, caneta, né, para anotar aí algumas coisas que eu separei para falar para vocês. E aí eu queria, nesse comecinho de conversa, acho que todo mundo que tá aqui me conhece. Thaís, bem-vinda, a maioria eu acho que aqui me conhece, né? Então eu queria fazer um convite, uma reflexão. Quem aqui acha que a vida está contra você e não com você? Tem pessoas que acham que, nossa, tudo que acontece na minha vida é para me derrubar. E eu queria trazer uma afirmação, que a vida não está contra você, ela está com você, para você despertar, para você evoluir, para você se empoderar, para você superar desafios. Então a vida não é nada contra nós e a vida não nos deve nada. A gente que está aqui no processo de crescimento e de evolução. E aí, adoro Aristóteles, ele é a base aí da psicologia positiva. Eu fui buscar a frase de Aristóteles para falar sobre coragem. E ele fala que a coragem é a primeira das qualidades humanas. Olha que bonito isso, né? Porque garante todas as outras. A vida nos pede coragem para fazer as mudanças que a gente precisa no tempo da gente, né? Respeitando também o nosso processo. A vida é um processo de grande evolução, né? Da nossa evolução. Mas ninguém aqui que está ouvindo, que está assistindo, vai mudar no mesmo tempo, ouvindo as mesmas coisas, né? Fazendo as mesmas coisas, cada um ímpar, né? Como uma grande semente, cheia de potência, que a gente só precisa criar as condições para que ela possa então florescer e ser quem aquela semente veio para ser. A gente falou um pouquinho disso na live da semana passada, né? Então, o tema de hoje é despertando a coragem de ser. E aí, eu queria trazer também uma pergunta. Por que a gente demora, né, às vezes, para mudar algum hábito? Será que é falta de coragem? Queria que vocês escrevessem aqui. Por que falta coragem para a gente mudar aquilo que a gente sabe que é necessário mudar? Porque a gente já percebeu, já detectou, diagnosticou que aquilo está nos fazendo mal, ou até está nos causando algum tipo de doença. Por que então falta essa coragem? Queria que vocês escrevessem aqui a percepção de vocês. Será que é porque
eu não sei o que eu quero, e daí, claro, se eu não sei o que eu quero, que movimento que eu vou fazer, né? Se eu não sei para onde eu vou, então qualquer caminho serve, já falou, né, o gato para Alice. Então, será que a gente tem resistências internas por causa do medo? Medo de mudar, medo de arriscar? O que vocês acham que falta coragem em vocês aqui? O que toca no coração para esse processo que às vezes é a investigação daquilo que a gente veio fazer no mundo, que é o nosso propósito, mas às vezes a gente descobre, aí falta coragem para colocar em ação. Ou às vezes eu não sei o que eu quero ainda, e aí, claro, né? Eu vou mexer no que se eu ainda não sei? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa coragem que vem do coração e que a gente muitas vezes não aprendeu a dar ouvidos a ela, né? Inclusive até o Steve Jobs fala sobre isso. Olha que legal. Não deixe que o trabalho, não deixe que o barulho da opinião alheia cale a sua voz interior, né? Bem-vindo quem está entrando agora, né? Estamos aqui nos aquecendo para falar da coragem de ser feliz, a coragem de ser você. Então, não deixe que o barulho da opinião alheia cale a sua voz interior. Mais importante, tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Steve Jobs, ele seguiu o coração, seguiu a intuição, né? E fez um grande feito, deixou aí um grande legado com relação à inovação e tantas outras, né? Criações dele, inclusive com a Pixar, né? Então, será que a gente não precisa ouvir a nossa voz do coração mais fortemente, trazendo para o nosso estado de presença? E aí fiquei pensando sobre isso e percebo que a gente está desconectado, mente e coração. Quando a gente desconecta da mente e do coração, a gente não entrega a nossa potência. Vocês concordam? Porque coragem que vem do coração precisa de ação, né? Core é coração. Então a gente precisa de ação. A coragem, gente, é uma escolha. É uma virtude, é uma qualidade humana, como Aristóteles colocou. É uma virtude porque dentro das forças de caráter, bravura, coragem é uma virtude, mas também é uma escolha. Uma escolha que quando a gente se empodera dela, a gente dá passos na vida na direção dos nossos sonhos. Então muitas pessoas elas estão desanimadas, estão sem energia. Por quê? Porque, né, não estão vivendo o seu propósito. A Sandrinha está colocando essa falta de consciência, às vezes falta o desejo, né? Então, se eu tenho um desejo, se eu sei o que eu quero, se eu revelei meu propósito, agarra isso com a coragem do seu ser para você seguir, porque a coragem vai levar à ação, vai levar à realização do seu sonho. Mas eu vi uma pesquisa que o brasileiro tem deixado de sonhar. E talvez seja isso que cause bastante infelicidade. Seja sonhar no trabalho, seja sonhar, né, em realizar algo com a sua família, seja realizar alguns desejos individuais, pessoais. Sonhar para ter ali algo a, né, buscar, caminhar para realizar. Então, se a gente está desconectado da nossa mente, a nossa mente, né, cabeça, racional, pragmatismo, mecanicismo, competição, comparação, julgamentos, excessos de pensamento, mente que vaga, mente que não respira, né? Mente, a gente está dizendo mente, é tudo no corpo, né, minha gente? Mas é aqui, a energia toda aqui, nessa região. A gente tem um corpo inteiro que fala com a gente, um corpo que percebe as emoções, um corpo que respira. E ao respirar, a gente abre espaços para conectar com essa nossa intuição, com esse nosso coração. Mas não nos ensinaram isso. Tudo bem, mas a gente está tendo a oportunidade de aprender. Então vamos aprender, né? Vamos começar a conectar essa mente e coração. E aí, quando a gente tá muito na cabeça,
que acontece? A gente vive numa sociedade que o paradigma é do medo, né? Quantas vezes a gente não tem medo de se, né? A gente tem um medo de se jogar, o medo de arriscar, o medo de ser, né, julgado, o medo, né, de não fazer a coisa certa. Ai, não pode errar. A gente é ensinado desde criancinha que a gente não pode errar, que tudo tem que ser certo, tudo tem que ser perfeito. E não existe vida perfeita e não existe só coisa certa, existe uma possibilidade de aprendizados. A criança, ela só desenvolve ali o seu andar porque ela, gatinha, ela levanta, ela cai, né? E aí ela levanta, e aí ela experiencia, e aí ela levanta e ela afirma. Assim é o nosso processo humano, né? A nossa humanidade nos permitir errar, porque na verdade não é um erro. Isso foi uma nomenclatura que deram, foi uma forma de fazer diferente, de aprender de uma forma diferente. Então, às vezes a gente fica muito preso a esse modelo, nesse paradigma do medo, e isso atrapalha todo o nosso processo de evolução, né? Às vezes a gente fica com medo por causa dos modelos mentais que nós aprendemos. E dentro desses modelos mentais está lá: ah, se meu pai não foi feliz com a minha mãe, então eu não vou ser feliz no relacionamento. Ah, porque no trabalho, né, eu criei um modelo mental que vem lá da minha família e como eu peguei um outro caminho, então eu não vou, né, ser feliz. Ou então, só vou ser feliz se eu tiver uma estabilidade no trabalho, então vou ser funcionário público. E aí tem pessoas que têm ali, nasceram para ser funcionários públicos, tem pessoas que não, mas se colocaram naquele lugar por causa das influências, do que as pessoas falaram que ela precisava fazer, e não do que ela queria fazer. E aí também, junto com tudo isso, com esses modelos, né, esses padrões mentais, vêm as crenças limitantes, que a gente foi alimentada a vida inteira por crenças limitantes, né? Foram nos dizendo que a gente não podia, que a gente não devia, que a gente ficasse quieto, que a gente não falasse, né? Que a gente não perturbasse, que a gente, enfim, né, tinha que ficar meio ali muito quietinho para não dar trabalho, né? Para não passar vergonha. E a gente vai se alimentando disso tudo. Muitas vezes, preso a esse passado, a gente vive uma vida apequenada, como diz o Mário Sérgio Cortella. A vida é muito curta para ser apequenada. E você nasceu com uma semente, com uma potência. E a coragem é uma qualidade do ser humano, a primeira de todas elas, aquela que nos permite dar passos maiores na vida, né? Então, que a gente possa se desvencilhar desse paradigma do medo, né? Porque o medo, gente, ele é uma emoção. E ela é uma emoção que nos fez chegar até aqui, sobrevivendo. Mas quantas vezes esse medo é real? E quantas vezes esse medo é um medo imaginário? Eu acho que essa é uma grande reflexão que a gente deve fazer exatamente no momento que a gente está passando por uma situação, por uma circunstância. Essa situação está me pedindo para ter um cuidado, uma observação. Um medo se apresenta, eu não tenho que negar esse medo, ele é uma emoção da sobrevivência. Aí eu começo a investigar. Será que é um medo real? Ou será que é um medo imaginário? Será que é um medo vinculado às minhas crenças? Será que é um medo vinculado aos meus padrões? Por que tanto medo? Né? Por que tanto medo de se arriscar, de aprender algo novo? Por que a gente precisa ficar preso à zona do conforto, né? Ixi, deixa eu beber uma aguinha aqui. Quantas vezes a vida está nos pedindo coragem e a gente está preso no passado, preso nessas crenças, preso nesses medos, preso nas feridas emocionais. E que tal então a gente escolher? Coragem é uma escolha. Escolher se liberar desses medos, escolher se liberar desse passado, escolher deixar ir aquilo que está nos impedindo de florescer. Gostaria de ouvir aqui de vocês, se vocês hoje, atualmente, vivem, né, com algum tipo de medo, e que medo é esse? Eu queria que vocês escrevessem aqui. Medo de alguma coisa, né? Se é medo da pandemia, do coronavírus,
Se é medo, sei lá, da solidão, se é medo de falar em público, se é medo de se arriscar para fazer algo novo, mesmo sabendo que está num lugar que não está feliz, né? Que realidade é essa que a gente vive hoje? Eu queria que vocês escrevessem aqui algumas dessas situações, caso seja alguma que vocês estão vivendo, né? Então, muitas vezes esse medo precisa só ser olhado para ele, não, né, de uma forma de prisão, de aprisionamento. Mas o que tem para além do medo? Já pararam para pensar nisso? O que tem para além do medo? Né? Possibilidade, gente. Existe para além do medo possibilidade, mas às vezes a gente não arrisca porque a gente quer uma vida controlada, porque a gente quer uma vida perfeita, porque a gente quer saber tudo o que vai acontecer. Aí, por causa disso, a gente permanece na zona de conforto, mas a gente também permanece numa pequenez, né? Então, o medo faz a gente ser sobrevivente e não agente de transformação. O medo faz a gente, né? Não faz a gente ser o protagonista. A escolha exige coragem e a coragem, então, é o oposto do medo. E aí, quando a gente fica nesse lugar do medo, né, da comparação, da competição, do julgamento, quando a gente fica ali apegadinho, vivendo no piloto automático, quando a gente fica ali naquela zona de conforto, né, que uma amiga chama de, né, uma merda quentinha, tá quentinha, você sabe que é quentinho, não é legal. A zona de conforto deixa a gente muito acomodado, né, por um tempo. Tudo bem, a gente conquista algo, assenta, né, e aí, enfim, vive aquilo, mas a gente tá em processo de evolução. A gente tá sempre, né, aqui para crescer. Então, se a gente sente vazio existencial, se a gente não sabe por que a gente veio fazer... Ah, você gostou da merda quentinha, Sandra? É zona de conforto, é isso, né? Que faz a gente viver no piloto automático, fazendo tudo do mesmo jeito. Gente, né? O cérebro gosta de criar coisas novas, de experimentar coisas novas. Então, se a gente faz tudo do mesmo jeito, nem o cérebro se expande. Não faz novas, né? Não cria novas conexões neurais, e isso, né, é importante para o nosso processo, né, como ser humano, inclusive para usar aí, né, toda a potência do nosso cérebro. Então, tem gente que está vivendo hoje um vazio existencial, tem gente que hoje, né, não sabe como fazer a diferença no mundo, tem gente que hoje está um pouco acomodado, que está faltando coragem para fazer algumas pequenas mudanças, e não são mudanças extraordinárias, às vezes pequenas mudanças, pequenos hábitos que não estão favorecendo a nossa vida, né, para o florescimento e para a felicidade. Falo que coragem, que vem do coração, tem tudo a ver com o nosso estado de contentamento e de felicidade. Então, se esse tema é despertando a coragem, eu gostaria, né, de inclusive trazer aqui uma metáfora para a vida, mas que é baseada naquele aparelhinho, né, que fica lá na UTI, que quando ele tá indo para cima e para baixo, é sinal que a gente está vivo. Então, comparando com a vida, ela é assim, cheia de altos e baixos. Alguém aqui está querendo uma vida linear? Né? Parou, né? Ninguém aqui nessa live tá querendo essa linha, né? Todo mundo aqui tá querendo aquele movimento de que a gente realmente tá vivo e que viver é um grande presente. Então, que tal a gente até se inspirar na frase do Guimarães Rosa, né? Eu vou ler para vocês. O correr da vida embrulha tudo. Eu acho linda essa expressão, essa frase, essa afirmação que ele faz, porque é a representação da vida. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente? Coragem. A vida só pede da gente coragem.
Coragem para a gente viver o que a gente veio ser, nosso propósito, a nossa razão de ser. E para isso, às vezes, a gente precisa agarrar as rédeas da nossa vida, porque muitas vezes a gente terceiriza, a gente coloca as rédeas na mão de outras pessoas, do marido, do chefe, do pai, até dos filhos. A gente terceiriza a nossa felicidade, terceiriza o nosso protagonismo, terceiriza o nosso poder, damos ao outro. E aí a gente reclama da vida. A gente reclama que a vida não tá como a gente queria. A gente reclama, né? E clama 2 vezes por algo que a gente não quer viver mais. Mas qual o movimento da vida que eu estou fazendo que requer coragem, mas que vai trazer benefícios? Qual é o meu movimento hoje? O que eu desejo hoje fazer? Né? Porque quando a gente olha para o coração, quando a gente conecta a mente e coração, conecta a nossa inteligência, né? O nosso racional, né? O nosso lado racional, enfim, a nossa inteligência cognitiva, a nossa fala. Mas quando a gente conecta com a nossa intuição, que é a voz do nosso coração, a gente passa a viver no paradigma do amor. Então a gente confia na inteligência do nosso corpo, a gente confia na inteligência do nosso ser, a gente confia na inteligência da nossa alma, a gente confia na inteligência da natureza. A natureza está aí como uma grande professora com 4,5 bilhões de anos e nós somos natureza. Então existe uma sabedoria em nós, algo que a gente já pode confiar se a gente estiver conectado, se a gente estiver ali em conexão, mente, coração, e como na Schumacher College fala, em mãos, mente, coração. Então quando a gente conecta com essa nossa intuição, com essa sabedoria, é aí que a gente começa a revelar o nosso propósito. Bárbara querida, atrasamos, mas estamos aqui, né? E a live vai ficar gravada, né? Disponível no IGTV, então, para todos vocês. Então, quando a gente conecta com essa força que vem do nosso coração, da nossa intuição, né? Do nosso ser, da nossa essência, né? Porque muitas pessoas têm esse vazio existencial exatamente por não saber, né? Ter clareza de quem é. Quem nós somos? Apenas um corpo, né? Ou somos algo maior que isso, né? Corpo, mente, coração, emoção, espírito, né? Então a coragem vem desse lugar de força e de poder e que a vida tanto nos pede. Mas aí vocês podem me falar, né? Mas aí, se eu não tenho coragem, eu consigo desenvolver coragem? Todos nós temos coragem, assim como todos nós nascemos com propósito, gente, né? Não veio ninguém desprovido. A questão é que o quanto a gente cultiva e alimenta a nossa coragem, ou quanto a gente se apega e alimenta o nosso medo. Como estamos? Como está essa balança? Mais pro medo, mais pra desconfiança, né? Eu acabei de falar que quando a gente conecta com o coração, a gente confia. Vocês já pararam para observar a natureza? Eu que fiz o retiro, né, para formação em Mindfulness e estive lá em Piracaia, numa ecovila incrível, eu olhava para aquela natureza e eu só sentia confiança. Eu falava, meu Deus, por que a gente não foi ensinado a sentir confiança na natureza, nesse exemplo, onde tudo está conectado, onde um alimenta o outro, um ajuda o outro, um conecta, colabora com o outro. Não existe escassez na natureza. Então, se não existe na natureza escassez e a gente é natureza, por que vai existir escassez na vida da gente? Na minha mente, se existir escassez, todo o meu resto de vida vai ter escassez. Mas se eu confiar na vida, e se eu confiar na abundância da vida, e se eu me conectar com essa força, com essa frequência, é assim que a minha vida vai se expressar. Isso depende do momento de cada um, né, Patrícia? Isso é verdade, né? Cada um está num processo de expansão de consciência, cada um está num processo, né, de vida, né, experiências
cujo ambiente, né, proporciona viver alguma experiência mais conectada ou desconectada. A educação que a gente recebeu também, né, não nos ajudou a pensar nessa conexão mente-coração. Então, quando a gente faz essa conexão, aí expressa-se, manifesta-se o que você escreveu: maturidade emocional, equilíbrio, né? Mesmo passando por desafios, mesmo tendo perdas, mesmo passando, né, por situações bem desafiadoras. Tem uma frase, né, que eu também queria compartilhar com vocês, que é assim: você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você para e encara o medo de frente. Esse medo é real ou imaginário, né? Então, adquirir confiança depende do quanto a gente se expõe na experiência, né? E claro que cada experiência vai me trazer um aprendizado a partir da abertura que eu tenho, né? A partir dessa maturidade que eu vou desenvolvendo. A criança é criança, passa pela adolescência, depois vem a fase adulta, a maturidade, né? E hoje eu achei muito interessante, até queria compartilhar isso com vocês, que eu tava assistindo The Voice Mais. E aí eu falei, gente, eu vou usar esse exemplo pra coragem, porque tinha uma senhora que ela sempre queria cantar. E aí o que aconteceu? Ela casou e o marido não permitia que ela cantasse. E ela abafou isso durante 30 anos. E ela viveu a missão de ser professora. Mas o que ela amava era cantar. E aí, depois de 30 anos de casado, ela resolve colocar a voz dela para o mundo. E aí, as 4 cadeiras, né, realmente viraram, porque era uma voz incrível, maravilhosa, que tocava a alma, que emocionava. Então ela veio com esse dom da música e desde criança ela sabia disso. Mas por algum momento ela ficou presa a um modelo, ela ficou presa a uma situação e ela não viveu aquilo que ela veio viver. Até aqueles 30 anos, até quando ela percebe que ela precisava tomar as rédeas da vida dela. E aí quando ela toma, ela vai e se lança na música e aí passa a viver uma vida com mais satisfação, com mais significado, com mais alegria, mais felicidade, porque ela está vivendo o dom que ela veio viver. Então, a gente está falando que coragem é uma escolha e que cada um pode, dando seus passos no seu tempo, no seu momento, fazer essa escolha acontecer. O Mandela, ele viveu durante 27 anos na prisão, mas ele se agarrou aos estudos, à leitura, né, à introspecção. Ele queria ser um ser humano melhor quando saísse dali. E tinha um poema, né, um poema em inglês, onde ele lia e relia e ele falava, né, uma das frases que ficou para ele era: eu sou dono da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Será que não está faltando para a gente ser exatamente como Mandela e agarrar essas rédeas do nosso destino, para a gente ser senhor do nosso destino, para a gente ser protagonista? Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de protagonismo, gente. Quando a gente fala de coragem, a gente está falando desse protagonismo. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando desse protagonismo. Mas a gente foi ensinado a viver no medo, a gente foi ensinado a, né, ficar observando o julgamento do outro, a julgar o outro, a se julgar, a se culpar, a se vitimizar, a viver reclamando, a terceirizar a nosso poder, né, Fábia? Então, como que eu quero ser feliz? Como que eu quero ter coragem se eu estou dando o meu poder para o outro? Para que o outro decida, né? Como essa senhora que queria cantar, mas o marido falou não canta e ela ficou sem cantar durante 30 anos. Então eu tô acompanhando, eu pouco vejo televisão, mas eu amo música e gosto que tem dança, então eu assisto esses programas, gente, The Voice Kids, The Voice Adulto, The Voice Mais, e aprendo muito, porque eu vejo, e principalmente quando a gente fala de propósito, eu vejo como essas coisas, né, elas podem se expressar de uma forma grandiosa, se ela é alimentada,
né? A semente recebendo todos os nutrientes necessários, como ela pode ser podada. A semente jogada no terreno não fértil, pedregoso. É tudo semente. Mas o quanto a gente nutre, quanto a gente cultiva, quanto a gente realmente, né, faz a nossa parte para que a nossa vida seja a vida que a gente sonha, que a gente deseja. E quando a gente fala dessas coisas, né, de felicidade, de propósito, de coragem, a gente tem que observar que não estamos falando de uma vida perfeita, a gente está falando de vidas com desafios, porque a vida é assim. Tem um filme A Cabana, né, na parte do julgamento, que é muito bonito, ela fala assim, você pensa que você quer uma vida fácil? Né? E o Mac fala, quero. Não, isso não existe. Estamos aqui para nos desafiar a todo momento. Ou se a gente não se desafia, gente, a vida nos desafia. Para a gente ser mais resiliente, para a gente ter mais paciência, para a gente aprender a ser mais amoroso, para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender, né, a realmente desenvolver algumas habilidades, para a gente desenvolver a bravura e a coragem, né? Então, que tal a gente de manhã se perguntar de que maneira eu posso expressar minha melhor versão? De que maneira eu posso desenvolver a minha coragem? Temos de ter coragem de viver, como a Bárbara está trazendo, coragem para tomar decisões, coragem de assumir a responsabilidade sobre nós mesmos. Exatamente isso, Bárbara. Exatamente isso. E às vezes a gente precisa tomar decisões que não vão ser fáceis, que vão inclusive causar alguma dor. Mas sabe o que causa sofrimento? Dor mais resistência. Dor é inevitável. A gente vai passar por N adversidades. Mas quando eu pego essa dor e ainda trago uma resistência, não quero viver isso, não quero essa vida, né? Não quero essa situação, por que eu tô passando por essa situação? Você está resistindo. E há uma diferença entre resistência e resiliência. Com a resiliência, que é uma habilidade para a felicidade, a gente vai olhar para aquela situação e dizer como eu posso melhorar isso? Como desenvolver isso? Como, né, ter coragem para resolver isso? E não por que isso está acontecendo comigo. Com resiliência a gente desenvolve o otimismo e sabe que aquilo vai passar. Gente, tudo na vida vai passar. Quem aqui nunca viveu uma situação desafiadora que falava assim, meu Deus, será que eu vou transpor essa resistência, né? Essa situação? Será que eu vou ser resiliente, né? Ou será que eu vou ficar resistindo? Todos nós já passamos por N situações desafiadoras e todos podemos comprovar que elas passam. Então não precisamos ter apego, né? Nem a coisas boas, nem a coisas ruins, porque o grande mistério da vida é a impermanência da vida, é que tudo muda o tempo inteiro. De manhã para agora já mudou um monte de coisa, de hoje para amanhã vai mudar um outro bocado de coisa, né? Então, como que a gente pode desenvolver, né, essa coragem que a gente quer desenvolver? E aí, eu vou trazer uma outra frase que é do Viktor Frankl, tá? Amo Viktor Frankl, ele é um dos precursores da questão do propósito, de uma vida com significado, né? Quem for participar do workshop desse final de semana, dia 6 e 7, workshop Propósito e Forças de Caráter, a gente vai falar sobre o Viktor Frankl, né? Enfim, um homem que sobreviveu aos campos de concentração e ainda deixou um legado, né? Realmente é uma história incrível. E ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que conecta muito com o que a gente está falando. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. A nossa escolha sobre qualquer perspectiva, qualquer circunstância, essa liberdade de escolher. Eu escolho a coragem, eu escolho o medo, é uma escolha e tá tudo certo, tudo no seu tempo, né? Então eu escolho a liberdade, eu tenho a liberdade de escolher que atitude tomar em qualquer circunstância. Geralmente, quando a gente está tomado pelo medo, a gente fica paralisado
e a gente fica naquela situação por muito mais tempo. Muitas vezes, né, esse medo tá ali para nos dizer cuidado para você sobreviver. Mas quantas vezes esse medo foi embutido tão fortemente em nós que a gente fica ali alimentando o medo imaginário, que não nos faz ir adiante, que não nos faz, né, que não nos permite romper o cordão umbilical, que não nos permite, sabe, arriscar uma nova situação, um novo emprego, né? Enfim, algo que realmente toque o nosso coração, que nos faça acordar, que nos mobilize, né? Então, a gente precisa fazer reflexões sobre a vida. Filosofar é maravilhoso, porque é pensar sobre a nossa vida. Refletir, filosofar é importante porque nos faz sair daquela zona de conforto, porque nos faz sair do piloto automático. Então, para a gente desenvolver, e esse é o tema, a coragem de ser você. Oi pessoal, Munira querida, programa Comer Consciente, muito bom ter vocês aqui. Então, como que a gente faz para despertar essa coragem? Coragem de ser quem você veio para ser, né? Eu por tanto tempo, gente, quem me acompanha por aqui sabe que eu faço lives há algum tempo. Mas mesmo sendo jornalista, eu nunca quis as câmeras. Eu vou escrever, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui, né, no backstage, mas não câmera. Não queria me expor. Com medo, gente. Medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de não fazer direito. Até que em determinado momento eu fui num evento, né? Inclusive no evento do Desperte Seu Poder. Eu acho que eu gritei tão fortemente, eu sou livre, porque eu tinha tantas amarras, né? Eu tinha tanto medo de ser julgada, que eu gritei tanto, eu sou livre, que eu falei, gente, vou fazer live. Por que não? Seja o que for, né? Se eu estou aqui para comunicar, se eu vim para comunicar, se eu identifiquei que, né, os meus verbos é comunicar e educar, por que não? E aí eu fui me liberando, sabe? E aí no comecinho, né, eu não tinha muita maestria naquilo, enfim, falava, mas aquilo foi me fortalecendo. E aí eu fui fazendo, eu fui convidando as pessoas, fui fazendo. Bárbara já foi minha convidada, a Ju já foi minha convidada, né? A Sabrina já foi, tanta gente foi convidada. E aí depois eu fiquei pensando, gente, como é que é fazer live sozinha? Será que eu dou conta de falar 1 hora sozinha? Então, né, eu me coloquei, eu me arrisquei, eu vou lá, vou preparar e vamos fazer. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, nesse lugar de uma criança que está sempre aprendendo coisas novas, curiosa, investigativa, né? Então a gente vai dar passos e passos e passos. Todo mundo tem que fazer isso? Claro que não. Não é tem que. Você gostaria de por quê? Né? Então a gente vai, cada vez que a gente vai experienciando, a gente vai ficando num campo de um pouco mais de conforto. Mas tudo que a gente começa pela primeira vez, claro que dá aquele friozinho na barriga, que dá aquele medinho, né? Eu também, minha amiga, nunca fiz live sozinha, a Bárbara tá falando, mas eu sei, mas eu hei de conseguir fazer. Claro que vai conseguir fazer. Eu fiquei por muito tempo fazendo lives sempre com convidado e continuarei fazendo lives com convidados. A proposta é que a gente sempre fazer live todos os domingos, tá? Só essa semana, que vai ser uma semana especial, que eu tô fazendo live, eu fiz live domingo passado, vou fazer live, tô fazendo hoje, vou fazer live amanhã e terça-feira, tá? Então vão ser 3 lives seguidas dentro dali, né, de um bloco de assuntos que eu resolvi compartilhar com vocês, que faz parte do workshop que acontecerá então no sábado e no domingo, sábado o dia inteiro e domingo meio período da manhã. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês, né? Porque a gente, para desenvolver essa coragem, a gente precisa se conectar com os nossos talentos. Primeira coisa, porque o medo vem de uma insegurança, né? Não sei fazer, eu não sou suficiente para fazer isso. Mas será que não é mesmo? Mas quando você conecta com o seu talento, quando você conecta com o seu coração,
você cria coragem para fazer. Foi o que eu fiz. Eu não queria fazer, mas era por medo imaginário. Não era um medo real. Era um medo imaginário e era um medo pautado em julgamentos, em comparação, né? Então, era um medo real? Será que eu não tinha capacidade de fazer uma live? Eu tinha. Só que eu estava paralisada no medo imaginário. E aí, quando eu destravo esse medo, né, imaginário, eu me coloco. Dá um friozinho na barriga, mas aí você faz uma, faz duas, faz três, faz live com a Monja Coen. Gente, fiz live com a Monja Coen, vou fazer live então agora, né, com qualquer pessoa, digamos assim. Então, a gente só experimenta, se coloca, aprende, né? Se der errado, vai fazer de novo diferente e vai aprender e tá tudo certo. É mais flexível, é mais de um acolhimento, né? É mais de ser você, fazendo o que você veio fazer. Então, quando você se conecta com os seus talentos, e esse é o tema da live de amanhã, como viver com o que você ama e faz com maestria, é o tema de amanhã. Então, quem tá gostando da live de hoje, quem fez algumas anotações, né, guarda aí, porque amanhã tem mais e na terça tem um pouquinho mais. Então, depois, o segundo passo, primeiro, conecte com os seus talentos. Segundo, não se compare. Gente, quando a gente se compara, né, então existe 3 estágios de dor: comparação, competição e julgamento. Isso aprendi com o José Roberto Marques. E é verdade. Toda vez que eu tô em competição com o outro, é um estado de dor. Um tem mais, o outro tem menos. A comparação é a mesma coisa, né? E esse negócio de ficar comparando com redes sociais, com Instagram, daí dá, né? Não dá legal, dá ruim. Então, gente, só seja você. Conecte com os seus talentos. Não se compare. Né? Não busque aprovação social do outro. Você não precisa ser aprovado pelo outro, você precisa ser aprovado por você. É tão mais simples. Conecta com o seu talento, conecta com o seu coração e faz aquilo que precisa ser feito. É mais simples. É que a gente complica por causa dos emaranhados de coisas que a gente põe na nossa cachola ou que puseram na nossa cachola. Mas a gente não é esse emaranhado de coisas, a gente não é esses pensamentos, né? A gente é mais do que isso, a gente tem uma essência que vem com uma potência. O Spinoza, Baruch Spinoza, um filósofo, falava muito dessa potência, né? Então nós temos essa potência. Cristo falava de potência, todo mundo fala das nossas potencialidades. Só que eu preciso enxergar essas potencialidades. Se eu não enxergo, ninguém enxerga. Eu preciso olhar para mim. Por isso que quando a gente fala desses temas, todos estão baseados ali no autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são os meus talentos? Quais são os meus dons? Quais são as minhas virtudes? Né? E no workshop a gente vai ter um momento de revelar, né, as virtudes e forças de caráter por meio de um teste, de um assessment que chama-se VIA. Né? Então é muito bacana ver que você tem tantas qualidades, mas que durante tanto tempo você se sentiu tão pequena, ou pela sua educação, ou pela nossa própria cultura, né? Então, a gente pode mudar isso, mudar o shift. Eu me lembro muito do Satish Kumar, né, falando, ou você vive no paradigma do medo, ou no paradigma do amor. Escolha. E a partir daí, trilhe a sua vida. E quando a gente entra, né, muda esse shift, mesmo que seja um pouquinho, um degrauzinho, meio degrauzinho, a gente começa a se sentir mais livre. A gente começa a se sentir realmente mais empoderado. O empoderamento vem desse reconhecimento da nossa força, né, da nossa essência. Então, não busque aprovação social. Tem que fazer? Vou fazer. Vou fazer live sozinha? Faço live sozinha. Vou fazer live com outra pessoa? Faço live com outra pessoa. Até me sentir confortável de fazer a live sozinha, prepara lá o roteiro e vai, coloca a cara no mundo. Uma pessoa que se conectou, uma pessoa que teve um insight, uma pessoa que conseguiu mudar um pouquinho a chave, já está excelente. Eu já estou aqui, né, cumprindo a minha missão. Né? Se a Bárbara escreveu quanta verdade, minha gente, então já mudou alguma coisa, já está excelente.
Então, é isso, é entregar aquilo que a gente veio fazer no mundo, a nossa contribuição. Propósito tem a ver com esse servir, com esse contribuir. É menos do ego e mais do eco. Eu tenho falado isso, né? O pessoal do MIT traz isso, a Schumacher sempre falou isso, também sempre propagou isso, né? Menos do ego, do eu, tudo pra mim, e mais pro eco, pro ecossistema, para um todo, para a sociedade, para uma contribuição maior. Pessoas que vivem uma vida significativa, vivem uma vida junto, para o todo, não só para mim. Não pense que você não tem propósito. Todos nós temos propósito. Essa seria a quarta dica. Então a primeira é conecte com seus talentos. E amanhã a gente vai continuar falando mais sobre isso. Segundo, não se compare. Não crie expectativas em relação ao outro que vão falar. Gente, vão falar. Só faça o que precisa fazer. É mais simples. Não busque aprovação social. Né? Ai, será que... Né? Só faz, conecta com a sua intenção, e aí essa intenção traz aquilo que precisa ser falado, traz aquilo que precisa ser, né, dividido. E não pense que você não tem um propósito. Todos nós temos um propósito, tá? Todos nós recebemos do divino, do nome que a gente queira dar, da inteligência divina suprema, um dom. Vocês assistiram aquela animação Soul? Né? Tá todo mundo comentando, um monte de gente já assistiu, quem não assistiu ainda assista, né? É muito legal, é muito profundo, tem diálogos ali muito profundos. Então, no Soul, né, fica claro que todos nós viemos com um propósito. Eu falei da frase do William Shakespeare, né, que na semana passada, que falava exatamente sobre cada um tem um gift, um presente. Descubra o seu presente. E às vezes a gente só vai descobrir isso depois de ter pegado vários atalhos, gente. Eu contei um pouco sobre alguns dos meus atalhos a semana passada, né? Então, não importa se pegou atalho. O importante, que nem essa senhora do The Voice, ela ficou 30 anos sem cantar. Foi um atalho. Mas depois ela se colocou no mundo. E agora ela está muito mais feliz do que antes, né? Então, às vezes a gente se apequena demais, subvaloriza os nossos talentos, inclusive a nossa coragem. E que tal a gente buscar essa nova forma de se colocar no mundo com mais protagonismo, antes tarde do que nunca, né, Cláudia? Isso, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível no IGTV, você vai conseguir então assistir tudinho, tá? Então, eu acho que o recado da noite de hoje é: assuma o protagonismo da sua vida. Você é o senhor do seu destino. As circunstâncias que estão ao nosso redor não são para nos derrubar. A vida vem para nos fazer crescer e não contra nós. Há pessoas que estão passando por situações mais desafiadoras, é verdade, mas se está passando por essa situação porque a sua capacidade já é maior, já tem condições de superar essas situações, essas realidades, né? Então, ninguém, né, tem o frio, Deus dá o frio conforme o cobertor de cada um, tá? Então, eu queria, a gente está quase chegando aqui nos finalmente da nossa noite. Amanhã a gente tem mais um encontro onde eu vou falar sobre como viver daquilo que você ama e faz com maestria, como é possível viver e ter, sei lá, bom resultado financeiro, que seja, eu ia falar ser bem sucedido, enfim, ter sucesso com aquilo que você faz com maestria. Como é possível isso? Será que é fácil? Fácil não é, mas é possível. E eu vou contar um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Quem tá chegando agora, a live vai ficar gravada, disponível no IGTV. Já teve uma live semana passada, muita gente que tá aqui assistiu a live da semana passada, que foi bem legal. Temos essa live de hoje, despertando essa nossa coragem pra gente ser autêntico,
pra gente assumir as rédeas, pra gente ter, né? Coragem tem a ver com escolha, coragem tem a ver com ação. O que você quer mudar? Desenvolva um plano, faça isso mesmo que seja de uma forma tranquila, de transição, para que você viva a sua melhor versão, tá? Então, coragem é uma qualidade, já disse Aristóteles, ela conecta o nosso coração, ela conecta com a nossa intuição. Agora, quer desenvolver intuição? Gente, precisa acalmar os nossos pensamentos. Precisa... A live está ganhando o Silvio Santos. Ai, Cláudia, só pra fazer rir. Eu queria fazer um convite para vocês, se vocês topam. A gente tá aqui com 5 minutinhos, tá? Faltou ler isso daqui. É um jogo de cartas sobre as forças de caráter, tá? Bravura. O que é bravura ou coragem? Ter as ações necessárias para conseguir aquilo que julga ser certo. Não deixar se dominar pelo medo e abrir mão de suas ações. A gente falou do paradigma do medo e falamos do paradigma do amor. O paradigma do amor nos traz confiança. Confiança na vida, confiança na natureza, confiança inclusive nas pessoas, confiança em nós. E quando a gente confia, a gente vibra nessa frequência e aí a gente vai atraindo as pessoas que também estão nessa frequência. A confiança traz para nossa vida muito mais coragem, a coragem traz confiança e vice-versa, tá? Então, o que eu gostaria de propor? Como a gente está falando de intuição, e para conectar com essa intuição, a gente precisa acalmar os pensamentos, acalmar a nossa respiração. Eu vou propor para a gente finalizar um exercício para um exercício de calma interior, para a gente exercitar agora, né? E também a gente levar isso para a nossa semana, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem está entrando agora, bem-vindos. A gente vai fazer uma breve meditação para a gente trazer calma interior, para que a gente possa ter mais clareza daquilo que a gente deseja e também que a gente possa trazer práticas de pausas durante toda a semana, durante todo o dia. Uma mente acelerada, né, vai gerar ansiedade e vai gerar medo. Uma mente calma traz serenidade, clareza e confiança, tá bom? Então vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão esquerda no coração. E com esse gesto simples, uma substância química chamada ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, percorre o seu corpo. Inspire e sinta o seu coração. Imagine-se inspirando e expirando pelo seu coração. Com a expiração mais profunda que a inspiração. Como se a gravidade puxasse a respiração até o solo. Inspire e expire 6 vezes. Com a expiração mais profunda que a inspiração. Você pode inspirar em 3, expirar em 6 tempos. A inspiração um pouquinho mais rápida, em 3, e solta o ar em 6. E faz isso mais uma vez. Inspira em 3, expira em 6. Mais uma vez.
Mais uma vez. Inspira. Expira. Faz isso até a respiração acalmar-se e tornar natural. Ainda com a mão no coração, continue respirando aí. Pouse a sua atenção no seu coração. E a cada inspiração, imagine-se inspirando calma, amor e compaixão. Expire normalmente. Mas na inspiração, inspire calma, amor e compaixão. E expire. E agora, na terceira vez, inspire e sinta-se atraindo calma, amor e compaixão pelo seu coração. Inspire amor, calma e compaixão pela última vez. E ao expirar, baixe a mão e abra os olhos. Simples, né? Bem simples, gente. Eu espero que vocês tenham sintonizado com essa respiração do coração, inspirando calma, amor e compaixão, acalmando mente, sintonizando com o coração. E se a gente fizer isso algumas vezes no dia, ou se a gente fizer isso, né, quando a gente acordar, perguntando para o universo como pode melhorar e como pode entregar-se, né, para contribuir para o mundo na sua melhor versão, as respostas vão vindo pela sintonia do seu coração. Às vezes a gente não tem a prática, mas sempre é hora de começar. Então que a gente possa trazer pausas, que a gente possa acalmar o nosso pensamento, acalmar a mente ansiosa, né? Que bom, Cláudio, que eu e a Sabrina estamos ajudando, que bom que você está praticando as meditações com a Sá. E é isso, gente. A gente assume as rédeas do nosso destino, assume o protagonismo da nossa vida, entende que coragem é uma escolha para fazer aquilo que precisa ser feito, com amorosidade, com bondade, com calma, com compaixão, com autocompaixão, compaixão por você mesmo, para fazer as mudanças necessárias, para você ser feliz, para você viver com propósito, para você viver uma vida significativa, tá bom? Então, se você gostou, se teve alguma frase que te marcou, se você quiser compartilhar, né, nos comentários da live, que vai ficar gravada. Amanhã a gente se encontra novamente. Convide aí seus amigos para participar da live de amanhã, onde eu vou preparar mais conteúdo para compartilhar com vocês, para que a gente possa viver esse começo de ano com coragem, com propósito, para a gente ser mais e mais feliz. Nós merecemos a felicidade e é preciso coragem para ser feliz. Então assim eu encerro, agradeço demais todos vocês, a companhia. Quem chegou no final, a live vai ficar disponível, não tem problema, tá bom? Um beijo no coração, tenham todos uma ótima noite, começo de semana incrível. Obrigada, Sandrinha, por ter ficado aqui até agora conosco, Mary, enfim, todos vocês, cada um de vocês importa, cada um de vocês aquece meu coração e isso me faz continuar fazendo lives, compartilhando, dividindo, porque foi isso que eu vim fazer no mundo, tá bom? Beijos, até amanhã, espero vocês!